E como vocês pediram muito no vídeo da força da mordida do Saitama, hoje eu tô aqui para comparar a força da mordida dele com as forças de mordida mais fortes que a gente conhece, tanto no mundo real quanto na ficção. Nesse caso eu vou comparar a força da mordida dele com a força de um ser humano normal, com as 5 forças de mordida mais fortes que a gente conhece na natureza e, é claro, com o personagem que tem a mordida mais badass da animação que a gente conhece, do Baki Hama, que é o Jack Hama. Antes disso, só alguns adendos. Eu errei alguns cálculos e algumas conversões no vídeo anterior e eu já deixei no primeiro comentário fixado a correção da minha conversão. E para esse vídeo aqui, um amigo meu que é engenheiro de materiais me mandou uma tabela de conversão para quilogramas força por centímetro quadrado que cada material aguenta. Então esse vídeo aqui vai estar com as informações mais precisas do que no vídeo anterior. Então talvez mude alguma coisa. E só lembrando, a força de mordida do Saitama foi de 200.000 quilogramas força por centímetro quadrado. Mas como é que eu cheguei nesse número? Bom, trocando em miúdos, essa é a resistência mecânica à pressão do aço tipo 1095, que é um aço extremamente comum para a formulação de katanas e foi o aço que eu escolhi para ser o aço da katana do Sonic Velocidade do Som. Então esse tipo de aço 1095, ele aguenta 200.000 quilogramas força de pressão por centímetro quadrado. E obviamente se o Saitama mordeu isso e quebrou com uma mordida só, ele exerceu mais de 200.000 quilogramas força por centímetro quadrado. Então isso eu usei de parâmetro para a força da mordida dele. Vale ressaltar também que eu não falei que esse é o limite da força da mordida dele, e sim que ele teve que exercer pelo menos essa pressão para quebrar a espada do Sonic. Então agora vamos começar a comparar a força da mordida dele. Com um ser humano normal, será que dá muita diferença? Agora quem vai me responder é você. Enquanto o Saitama faz 200.000 quilogramas força por centímetro quadrado, um ser humano normal só consegue fazer de 55 a 70 kg força por centímetro quadrado com a sua mordida. Dá diferença ou não dá? Mas agora vamos comparar ele com os maiores pesos pesados que a gente conhece em questão de mordida do reino animal. E começando com um animal que está em quinto colocado das mordidas mais fortes, a onça pintada, ela consegue exercer 140,6 kg força por centímetro quadrado. Com certeza é impressionante, mas você já viu que não chega nem perto do careca. E em quarto colocado está o alligator, com 149,4 kg força por centímetro quadrado. Mas você já deve ter visto que o par está extremamente duro para os animais do nosso mundo, é ou não é? E agora, com o terceiro colocado das mordidas animais mais fortes do nosso mundo, está o crocodilo de água salgada, que consegue exercer uma pressão de 260 kg força por centímetro quadrado. E em segundo lugar, no ranking dos pesos pesados de mordidas fortes do nosso mundo no reino animal, está o tubarão branco. Ele consegue exercer uma pressão de 281,2 kg força por centímetro quadrado. E você já viu que nenhum deles está chegando nem perto do careca. Mas talvez o primeiro colocado possa salvar os animais do nosso mundo. E em primeiríssimo lugar está o crocodilo do Nilo, com 351,5 kg força por centímetro quadrado. Com certeza é extremamente impressionante, mas nem de longe chegou perto da mordida do careca. Será que a gente vai ter que chamar o peso mais pesado em questão de mordida que a gente conhece na ficção? Bom, em relação à mordida na ficção, com certeza o Jack Hama é uma das principais referências, principalmente depois do treino do Goldou dele e depois ele ter substituído todos seus dentes por dentes de titânio. E por causa disso, provavelmente ele vai ter uma pressão extremamente forte em relação à mordida. Mas como é que a gente vai saber exatamente qual que é a força de mordida do Jack? Bom, não tem como a gente medir exatamente quanta pressão o Jack consegue exercer com a sua mordida, justamente porque a obra não nos dá nenhum parâmetro de força de mordida dele em relação à pressão. Só que a gente pode usar o mesmo parâmetro que a gente usou para calcular a força de mordida do Saitama para calcular a força de mordida do Jack, que seria calcular a resistência dos dentes de titânio dele e colocar isso como teto de limite de quilogramas força por centímetro quadrado que o Jack poderia exercer na sua mordida. Mais pressão do que isso, os próprios dentes de titânio do Jack não aguentariam a pressão. E eu tenho certeza que o resultado vai te surpreender. E os dentes de titânio do Jack só resistiriam a uma pressão de 55.000 a 95.000 kg força por centímetro quadrado. Isso é menos da metade da força que o Saitama fez para quebrar a espada do Sonic. Isso é ou não é impressionante? Com certeza a mordida do Saitama foi muito mais forte do que a maior mordida que o Jack poderia dar com seus dentes de titânio. Mas por que isso aconteceu? O segredo está na formação das estruturas do aço 1095 e do titânio.
Enquanto o aço 1095 forma uma estrutura conhecida como célula unitária cúbica de corpo centrado, o titânio forma um outro tipo de estrutura chamado de célula unitária hexagonal compacta. Apesar da estrutura dos dois ser ligeiramente semelhante, eles têm uma diferença fundamental que faz o titânio ser muito mais resistente do que o aço por grama. Mas eu aposto que agora você já não está entendendo mais nada, porque eu acabei de falar com você que o aço resiste a mais pressão por centímetro quadrado do que o titânio. Como é que eu acabei de falar para você que o titânio é mais resistente por grama? Simples, uma variação de densidade. Enquanto 1 centímetro cúbico de aço 1095 tem 7,85 gramas, 1 centímetro cúbico de titânio tem 4,5 gramas. Então, basicamente, em 1 centímetro cúbico de aço 1095, você tem quase o dobro de material do que você teria de titânio. E por causa disso, dá essa diferença de resistência. Na hora que a gente mede a pressão em centímetros quadrados, tem muito mais material em relação ao aço do que na hora que a gente olha com o titânio. Então, apesar de grama por grama o titânio ser muito mais resistente do que o aço, na hora que a gente pega uma chapa de aço que é mais densa, ela vai resistir a mais pressão do que o titânio. E me fala, Shonen, você gostou de ver essa briga de mordedores pesos pesados? Se você gostou de ver esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês aqui. E se você gostou de ver ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.